Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão, de edificação, de inspiração, onde a gente ouve testemunhos, a gente aprende, a gente dá risada, chora, e eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Cara, eu fico muito feliz todo lugar que eu vou de encontrar alguém que fala, eu sou um ouvinte lá do podcast, então se você está assistindo ou ouvindo, seja muito bem-vindo. Então, como eu disse, toda segunda-feira, 10 da manhã, um episódio novo. De quarta, a gente tem podcast também, é o Copiando Jesus, e aí ele é temático, a gente aborda sempre um tema específico e também é muito legal. Então, eu quero chamar você para acompanhar aí os nossos podcasts. Se inscreve aqui no canal ou também nas plataformas de podcast para você receber todo o conteúdo que a gente está gerando aí. Vamos embora? Hoje nós vamos falar muito aqui sobre missões. Estou aqui diante de um casal que tem dedicado a sua vida às missões, ao campo missionário. Nós vamos refletir, pensar e ouvir sobre isso hoje. Então vamos embora para o podcast de hoje. Maicon. E aí, Douglas? E Vivian. Olá. Barrocos. Isso. Que alegria. Obrigado por vocês estarem aqui. Estamos muito nossa. felizes. Muito bom. E agora, gente, eles não pegaram um avião para vir para cá. Eles pegaram o carro e vieram para cá porque eles moram em Bragança Paulista, finalmente. Exatamente. Chegamos. Chegaram. Nós estamos gravando aqui no início de janeiro. Vocês chegaram agora no comecinho de janeiro aqui em Bragança, né? Sim. Nos primeiros dias de janeiro aí. Recém-chegados. Recém-chegados, Bragantinos novinhos. Ó, hoje tem o primeiro jogo do Bragantino, hein? Sim. Lá no estádio. Acho que o Maicon vai. Você vai? Eu fiz o check-in já. Olha aí. É raiz, ele vai virar Bragantino muito raiz. Bom. Conta pra galera por que vocês estão em Bragança Paulista. Qual é a grande missão que os trouxe pra cá? Sim. Estávamos trabalhando há 10 anos, né, no sertão, né? A gente estava lá no Nordeste. E a gente sempre sentiu o desejo de capacitar pessoas. E juntou com um tempo que nós acreditamos que foi um ciclo, né, foi encerrado, não de dedicar mais tempo ou trabalho para lá, mas em nossa própria família. E nós, né, conversamos, tínhamos, né, o desejo e recebemos uma ligação, né, de vocês também. Sim. E começamos a conversar sobre a gente fazer uma escola de capacitação missionária para a gente preparar pessoas para plantar igreja em qualquer lugar do mundo. Muito bom. Então, é por isso que nós estamos aqui. Isso. E eles estão aqui, então, eles são já, né, os diretores da Dizascope School, né? Talvez você até viu a gente falando aí nas redes sociais do Dizascope School. Então, é uma escola missionária para capacitar discípulos de Jesus para serem plantadores de igreja. Então, a gente está, assim, muito animado, porque em fevereiro começa. Talvez tenha alguma vaga lá. Então eu vou deixar o link aqui, porque eu não sei quando que você está ouvindo ou assistindo. Vou deixar o link aqui de qualquer forma, mas todo ano nós vamos ter a escola, então pode ser que você vai ser da turma de 2025, não tem problema, mas talvez ainda tenha 2024, então você dá uma clicada aí, pega mais informações e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse negócio da capacitação do missionário e vai ser muito legal. Mas eu queria começar a fazer uma pergunta. Quanto tempo no campo missionário vocês estão? Sim, a gente tinha etapas, né, diferentes, mas eu comecei praticamente há 20 anos atrás. 20 anos atrás. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês dois, talvez cada um poderia dar uma resposta. Para vocês, depois de 20 anos, qual é o maior desafio para o missionário? Ok, eu começo, então. Eu creio, Douglas, assim, eu creio que o missionário tem muitos, né, desafios. Né? Por exemplo, as finanças é um desafio. Né? Porém, eu creio que todos os recursos estão dentro do propósito de Deus. Se Deus ele chamou, ele é fiel para poder cuidar de você, para cuidar da sua família. Eu acredito nisso. A questão da saúde, às vezes, em determinados locais, é difícil. Mas, para mim, não é a maior dificuldade. A maior dificuldade, para mim, é ouvir a voz de Deus todos os dias. A gente pode, de acordo com o tempo, com a nossa experiência,
a gente pode substituir a dependência de Deus, a voz de Deus, por aquilo que a gente já sabe fazer. Ok. Então, isso é um grande perigo, porque acaba que com o nosso ativismo, com o dia a dia, com, né, a jornada, a gente já sabe fazer tudo. Então, a gente deixa, às vezes, de ouvir a voz de Deus. Porém, a voz que nos chamou, ela precisa ecoar todos os dias. Nós precisamos. Em Marcos, no capítulo 3, quando Jesus ele vai chamar os 12 ali, a Bíblia diz que ele subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis para poder estar com ele. E depois ele designou os 12. Primeiro para estar com ele, para depois pregar o evangelho e expulsar os demônios. Então, o nosso primeiro chamado, eu creio que é a nossa maior dificuldade, que é estar com ele, não só Ok. estar com ele, mas permanecer com ele. Então, ao seu ver, o maior desafio do missionário é essa continuação de ouvir a voz de Deus, né? Porque é bem provável, se alguém está no campo missionário, ele ouviu, né, um envio, um chamado, né? Mas essa continuação, né, de não fazer só o que sabe fazer. Muito bom. Sim. Vivian. E o que eu vejo como grande desafio é a gente permanecer, mesmo quando a gente não vê o resultado, né? Entendi. Porque no campo missionário, às vezes a gente é muito movido por isso, pelo resultado, e existe essa famosa pergunta, quantas almas, né? Quantas pessoas se converteram? Mas a verdade é o trabalho no campo missionário, e a gente até fala muito sobre isso, né? Sobre o missionário de longo prazo. Você tem um tempo para que as coisas de fato aconteçam, né? Na história de missões, a gente tem um homem chamado William Carey, né? Que ele foi o que a gente chama de pai de missões modernas. E ele foi um homem que demorou aí mais ou menos 7 anos para ver o primeiro fruto. Uau. Então, foi um homem, né? Com a vida dele, a gente começa a ver sobre a permanência, mesmo quando o resultado não é imediato. A gente teve a bênção de trabalhar esses últimos 10 anos no Nordeste e desses 10, 7 anos no Sertão. E é um lugar muito fértil, né? Nas nossas primeiras reuniões, a gente já viu os frutos, mas isso não é, de forma geral, uma regra. Mas a gente permanecer, mesmo quando a gente não vê o resultado imediato, sabendo que nós estamos lançando sementes e, de alguma forma, um dia elas irão germinar. Pode ser que não seja nem com você ainda estando ali, mas permanecer, como o Michael falou, né, na palavra que te levou até ali. E saber que Deus tem controle do tempo das estações, né? Então, de alguma forma, aquela palavra ela vai gerar, de repente, você já pode ter ido embora, pode ser outro missionário ali, mas você vai permanecer mesmo quando você não estiver vendo nada. E algo que acontece muito no campo missionário e também não só no campo missionário, mas de forma geral na igreja, são esses resultados que às vezes assim você vai lá, começa a discipular a pessoa, mas daqui a pouco a pessoa volta para a vida que ela vivia e você precisa continuar ali investindo, continuar insistindo e crendo que a palavra de Deus tem um poder eficaz mais do que aquilo que você faz, né? Aquela semente que está sendo lançada. Então, o missionário permanecer. Eu acredito e permanecer, Douglas, com o mesmo coração de quando você chegou. Porque quando a gente chega no campo, normalmente a gente chega assim, com o coração, o coração tá ali cheio de paixão, mas o dia a dia, eu sempre falo, Douglas, a vida missionária não é a foto que você vê no Instagram. Aquilo ali é só uma parte, aquilo ali é só um pequeno recorte de uma vida que é vivida no campo missionário. Então, manter esse mesmo entusiasmo, mesmo, como eu falei, quando o resultado não vem, ou como o Michael falou, é muito curioso que nas bases, né, que o Senhor foi plantando através da gente, principalmente no Nordeste, a gente tem a prática de devocional diário, né, com todos os missionários. Então, isso é algo muito importante para a gente. E é muito interessante que eu sempre falo, não tem um santo dia que um missionário não esteja falando sobre manter uma vida com Deus. Porque é muito fácil o trabalho, ele, entre aspas, embebedar a gente a ponto da gente esquecer a nossa vida com Deus, que é que, de fato, vai nos fazer permanecer. Então, eu acredito que o que o Michael falou sobre manter vida com Deus e sobre nos manter no propósito, mesmo sem ver um resultado imediato, são coisas muito importantes na jornada. Aquilo que Paulo diz, né? Um vai semear, o outro vai regar, e às vezes é o outro que vai colher. E aí eu vejo até naquela passagem de Atos, né? Capítulo de número 2, que Pedro se levanta, prega, e 3.000 pessoas, eles, né, são colhidos ali, né? 3.000 pessoas. E aí é muito interessante porque você fica pensando, meu Deus, que pregação poderosa, né?
você pregar e 3.000 almas. Sim, almas. Só as alminhas. É, 3.000 pessoas, né, entregaram a vida ali, né, para Jesus, começaram a seguir a Jesus. Mas eu acredito que aquilo ali, na verdade, foi resultado de Jesus 3 anos semeando, né? exatamente. Pessoas que viram ele curando, pessoas que ouviram uma pregação, pessoas e que não deu resultado na hora, né? Imediato, E aí exatamente. alguém pode falar, o Ministério de Jesus falhou, né? Não, teve todo um preparado Isso do aí. terreno 3 anos arando, Isso aí. 3 anos tirando as ervas daninhas, 3 anos... Exatamente. E aí aconteceu em um culto, né? Sim, chegou o grande E é dia. muito doido porque é exatamente isso, né? Quando você tá lá pregando, e aí no final você faz um apelo e a pessoa levanta a mão, né? E às vezes a gente tem essa ousadia de colocar, hoje à noite eu preguei Sim, e sim, 100 pessoas aceitou Jesus. Mas aquela pessoa tem uma avó orando há exatamente. Sim. 15 anos por ela, Sim. né? Tem uma mãe de joelho, tem um pai, tem amigos que ficaram pregando para ela, né, o ano inteiro. E Semeando. naquele culto ela levantou a mão. Aconteceu, mas isso é muito interessante, Douglas, porque a obra missionária ela é feita em família, em equipe. Ninguém faz o trabalho missionário sozinho, né? É impossível. Você precisa, mesmo que o missionário esteja até num campo remoto, um lugar sozinho, mas por trás dele tem toda uma equipe. E no nosso caso específico, isso sempre foi algo que, além da gente falar, a gente sempre ensinou para os missionários. A gente falou, gente, a gente chegou aqui agora, nós chegamos, mas antes da gente, tiveram muitos outros Alguém que homens e semeou, né? mulheres que foram semeando. Hoje nós bom. somos uma parte de um todo, mas não é através da gente, né? Então, eu acho que o coração do missionário precisa também se manter muito humilde nisso, de saber que é impossível você fazer a obra de Deus sozinho, que nenhum resultado e também nenhum fracasso, né? Quando ele É. vem, absolutamente nada é só por você, né? Realmente existe toda uma equipe, uma igreja envolvida É ao uma reino. cooperação, né? Exatamente, uma cooperação. Então, é um caminho de humildade também, de saber que pode ser que os teus olhos vejam naquele dia o resultado, mas aquilo é um resultado de equipe. Muito bom. Né? A gente lá nas bases, a gente sempre recebe equipes de vários lugares do Brasil. E a gente sempre fala para eles: olha, vocês estão aqui hoje colocando mais um tijolinho nessa edificação. Então, na história do sertão, tem vocês também, Muito que bom. vieram aqui, passaram, sei lá, uma semana, duas, outros missionários que vieram a longo prazo, mas já foram. É uma edificação, né, de um todo, e nós somos uma pequena parte disso. Muito bom. Quais foram os lugares onde vocês já colocaram um tijolinho? Um pequeno tijolinho. Nessa jornada, vocês começaram por onde? Mas assim, depois eu quero saber um pouco mais da história de vocês até com Cristo e tal, mas depois vocês saíram ali do Rio, por onde vocês começaram? Ok. Como um pouco antes, né, de casar, eu já estava em missão e ela também. Então a gente esteve em lugares, né, diferentes, né? Ah, tá, legal. Eu fui para o norte do Brasil, servi no norte do Brasil, comunidades, né, ribeirinhas. Então eu tive, né, o privilégio de plantar algumas igrejas ali. E Em qual depois estado? eu fui para o Amapá e depois no Pará. Tá. Então eu tive, né, o privilégio de ter uma experiência ali, ainda solteiro, não é? E solteiro querendo casar, orando ao Senhor, Senhor, eu preciso ter uma esposa, sabe? Mas eu não quero alguém apenas para poder somar aqui na minha casa como uma necessidade, mas eu quero alguém que venha somar no propósito. Muito bom. Então eu orava por alguém agradável aos meus olhos e ao mesmo tempo alguém que pudesse ter esse coração missionário, ter esse, né, ardor missionário. E foi aí que eu conheci a Vivian. Então a nossa história, a gente se Começa com conhece. missões. Sim. A gente se conheceu e começamos mesmo a nos aproximar durante o impacto evangelístico de Carnaval em Cabo Frio. Então foi aonde a gente se conheceu ali mesmo. É legal você falar disso, né? Porque eu estava lendo, a gente estava no plano anual lá de leitura, né? Com as crianças, e aí eu estava lendo quando Abraão precisa de uma esposa para Isaac, né? Então ele manda o servo dele. E aí eu achei interessante essas duas coisas. Aí ele fala assim, ó, eu quero que você vá lá na minha família, porque não quero que ele case com ninguém daqui, porque ele estava fora, né? Do ambiente dele, ele estava lá entre os cananeus e tal, né? Então, eu não quero que ele case com ninguém daqui, precisa ser alguém da minha família, né? Então, você vai lá. Agora, eu não quero que você leve ele para lá.
Então, era isso. É duas características, né, dessa esposa. Ela precisa ser da família, né? Então, fazendo um paralelo pra gente, né? Uma filha de Deus, Sim. nascida de novo, mas ela tem que ser missionária. É, Tem esse ponto. É porque o meu filho está em missão. Ele está Sim. carregando um chamado de Deus de sair da sua terra, do meio de sua parentela e ir para uma terra que eu te mostrarei, né? O primeiro missionário sim. ali. Então eu preciso de alguém que esteja disposto a ir, Sim. né? Então é bonito isso, você entender. Eu tenho um chamado missionário, só faz sentido alguém ao meu lado que Sim, vai. isso ajuda muito, Sim. Douglas, porque eu falo assim da nossa jornada, o fato de os dois serem vocacionados para a obra missionária, isso sempre ajudou muito a gente a manter a chama acesa, Um do outro, né? exatamente um do outro e poder também hoje, né, nós temos 2 filhos, também poder passar essa chama para o coração deles, né? O nosso filho mais velho, sem a gente ensinar até hoje, ele ora, Deus, que o mundo inteiro te conheça. Uau. Então, é uma chama que a nossa família, né, que o Senhor foi colocando sobre a nossa casa. Então, é uma bênção, de fato, você casar com alguém que carrega essa mesma vocação, né? Exato. Existem vários tipos de vocação e a vocação missionária, o fato dos dois terem, isso ajuda bastante na jornada. Isso aí nos casamos com a expectativa de voltar ao campo. E foi quando mesmo a gente orando e a Vivian falou, Michael, eu creio que precisamos gastar um tempo aqui na nossa cidade. E foi quando eu tive a outra experiência. Eu não era mais o missionário no campo e esperando o contato com alguma igreja local ou com a minha igreja, né, local. Agora eu era o pastor que estava treinando e enviando pessoas ao campo e cuidando delas. Ok. Então eu tive a experiência tanto lá no campo e quanto Do enviado e do uns enviador. uns Isso. 5 anos, né, mais ou 5 anos. menos após o nosso Em qual cidade? Cabo Frio. Cabo Frio. isso, né, Que é a Cabo minha Frio, Rio de cidade, Janeiro, minha que é a amada cidade cidade. dela. Eu sou de Xerém, que é da Baixada Fluminense. Qual que é melhor? Tô brincando. Cara, já Eu acho que começa uma... já começa uma guerra aqui de geográfica. Tô brincando. Aí seria o campo, Deixa no comentário a questão de aqui, qual campo que é e melhor? praia, né? Gente, eu sei que o comentário vai ganhar, eu não vou falar qual, Tá bom. mas Então vamos lá. Então a gente casou, né, e ficamos, né, servindo, né, e durante o tempo a gente fez uma viagem ao sertão. Então fizemos uma viagem ao sertão, na verdade eu fui antes e na segunda eu levei ela. E ali naquela cidade foi onde o Senhor ministrou ao coração sobre a gente se estabelecer lá e continuar o trabalho. É uma história longa, né, mas eu tive uma experiência, eu vou contar aqui rapidamente, Pode falar. numa comunidade quilombola. Então a gente entrou nessa comunidade quilombola, na verdade, quando eu fui sozinho, né? Essa primeira experiência. E eu entrei numa comunidade, aí naquele tempo não podia ser pregado o evangelho ali por conta de algumas pessoas que foram antes e fizeram um trabalho um pouco, né, equivocado. Então, estava naquele momento proibido de fazer, né, um trabalho lá. E nós entramos ali, eu lembro que Proibido por quem? no caso, né, para a liderança do movimento, né, quilombola ali, Tá, ok. tá? porque o quilombola, eles têm regras, né? Assim como os indígenas, por exemplo. Quilombolas são comunidades que vêm de descendentes de escravos, né? E eles têm toda uma cultura própria, assim como Então, eles têm indígenas, umas por regras exemplo. internas ali, Assim como né? os ciganos, né? Então, até por alguns problemas, né, missiológicos, né, por exemplo, né, a roupa deles, né, é às vezes, né, colorida, o atabaque. Então, alguns que chegaram antes, né, demonizaram aquilo ali. Então, isso houve um choque, né, cultural ali, então eles impediram um tempo de fazer isso, né? Hoje já não é tanto mais assim. Então, a gente chegou lá, eu fui com mais 2 amigos, e a ideia nossa era chegar ali e pregar o evangelho ali, de casa em casa, enfim. E a gente chamou, né, as pessoas e tinha um pé de caju enorme, sentou ali mais ou menos umas 30, 40 pessoas, e a ideia nossa, já que não pode, né, pregar, a gente vai fazer uma peça teatral, que eu sou péssimo, né, para teatro, mas vamos lá. E ali a gente tenta, de Meu alguma Deus, forma, cada né, uma. anunciar. E eu lembro que a gente fez a peça e um amigo nosso falou assim, agora vai lá e prega. Aí eu, não, mas não pode. Não, o carro já está ali, qualquer coisa a gente prega e corre. Isso foi em 2012. Motor 2012. ligado. E eu lembro que aí eu comecei a falar, eu contei sobre a conversão de Saulo. Então eu falando sobre, né, a conversão de Saulo, e eu vi que eles não tinham cara de nada, assim, ninguém estava entendendo nada. E eu parei e perguntei assim, vocês conhecem Deus? E teve uma senhora que falou assim, sim, Zumbi dos Palmares.
Aí eu, nossa, que confusão histórica, cultural aqui. E eu fiquei, né, preocupado, lógico, porque eu falei, cara, eu acho que eles não conhecem. E eu falei Acho não, assim, né? Tenho certeza, né? e eu falei assim, Jesus Cristo. Aí teve uma outra que falou assim, ele não mora aqui não. E eu comecei a ficar preocupado porque eu estava a alguns quilômetros da cidade, né, a capital, né, Teresina, né? Então eu falei, cara, é impossível aqui. E eu perguntei assim, de repente a comunidade católica passou aqui. Uhum. Aí eu perguntei assim, vocês conhecem Maria? E uma mulher levantou, eu sou Maria, outra, eu sou Maria, eu sou Maria. Tinha mais de Uhum. muitas, né, Marias ali. E eu falei, gente, me perdoa, eu contei a história lá na frente. Eu preciso contar a história do começo. Então eu comecei a contar sobre, né, a criação. Eu falei sobre a queda, discorri a história até chegar em Jesus. Eu Uhum. falei sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, os milagres. Eu fui citando pequenas partes. Né? Então eu já estava mais ou menos há 2 horas ali falando, falei sobre a morte, ressurreição, e quando estava começando a escurecer já, eu tinha que parar, mas estavam todos ali. Então eu falei assim, puxa, eu vou ter que ir embora, e eu não vou voltar aqui mais. E eu peguei a Bíblia, eu tinha uma Bíblia ali, era uma Bíblia que eu gostava muito, aí eu chamei, né, o líder da comunidade e falei assim, ó, toma aqui de presente a Bíblia. E eu lembro que ele pegou a Bíblia, ele folheou, ele falou assim, doutor, mas que livro grande. A próxima vez que você vir aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber, porque não tem ninguém que possa vir aqui e nos ensinar. Quando ele falou isso, Douglas, meu coração ficou assim bem constrangido, sabe? Porque eu estava numa comunidade fé, que era uma comunidade grande, e todo mundo querendo pegar assim, né, para o microfone e pregar, e agora eu comecei a conhecer comunidades que tinham microfones ali, mas não tinha ninguém para poder pregar. Então né, eram né, microfones, né, Que a vazios. escala do domingo tá vazia. Tá É, vazia. totalmente. Então, aquilo me constrangeu e a voz daquele cara ficou ecoando no meu coração. Não tem ninguém para nos ensinar, não tem ninguém para nos ensinar. E um amigo nosso que estava ali conosco, ele nos ajudou ainda mais, né, a trazer isso. Ele falou assim, Maico, existem mais 2.000 comunidades, né, quilombolas. 2.000 2.000 comunidades. sem É. nenhuma igreja, sem nenhum missionário. Então, atualmente, hoje nós temos 6.000 comunidades sertanejas, sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário. Eles não têm o privilégio de participar de um culto uma vez por semana. E tem 2.000 comunidades, né, quilombolas, sem nenhuma na igreja. Então, aí foi isso. No ano de 2013, né, eu tinha que voltar outra vez, porque eu fui para poder pregar em Teresina, uma conferência. E eu falei com Vívia, Vívia, a gente podia ir, e a gente queria ir para lá, mas também ir para o sertão para fazer alguma ação missionária ali. Foi aonde a gente viveu um milagre de Deus. Vou deixar a É. Vívia contar um pouco. E, assim, em 2013, a gente começou a sentir que nosso tempo em Cabo Frio estava acabando, né? A gente falou, começou a orar, aquela inquietação, né, de quando um tempo acaba. E aí teve essa oportunidade de ir para Teresina e a gente começou a orar e Michael falou, Vivian, vamos. Mas toda história missionária tem aquele perrengue, né, financeiro, como vai ser, como não vai ser, e começamos a orar. E aí o primeiro milagre foi a passagem. E o Michael já tinha, porque a igreja já ia pagar, aí eu ganhei a minha. Então a gente falou, bem, Deus está fazendo alguma coisa. Isso era para vocês irem visitar. Visitar. O Michael ia falar nessa conferência em Teresina e a gente fez um planejamento. Bem, de Teresina a gente vai alugar um carro e nós vamos andar pelo sertão, porque a gente tinha um sertão como tinha algo no coração sobre o sertão. Ok. Da minha parte eu não conhecia, nunca tinha ido. O Michael tinha tido essa experiência e no Quilombola. E isso começou a ganhar forma na nossa casa, nas nossas conversas, orações. E, por fim, foi muito legal, porque a gente começou a orar e a gente fez um planejamento. E eu lembro que, na época, esse planejamento era andar pelo sertão, alugar carro, hotel. Hotel que eu falo de sertão, né? Para poder dormir, a alimentação, ir para alguns povoados e levar caminhão-pipa, cesta básica, enfim, a gente fez um planejamento enorme. Uma ação. Isso. E era eu e o Michael. E aí esse planejamento dava por volta de uns 6.000 reais, colocando tudo na ponta do lápis. E a gente começou a orar. E aí eu lembro que um dia um amigo nosso, ele chegou e falou assim, Michael, você está em casa? E aí o Michael falou, tô. Ele falou, vou passar aí só para deixar um negócio. Aí a gente, tá bom.
Foi bater na porta de casa, entregou um envelope e foi embora. Falou, Maicon, isso aqui Deus mandou dar para vocês, e foi embora. E aí, eu falo, né, missionário fica curioso com o envelope, né? Aí a gente falou, meu Deus, o que tem aqui? Quando nós abrimos, tinha 6 mil reais. Meu Deus. E ele falou que Deus tinha falado com ele um pouco antes, que era ele tem uma empresa que era para guardar, sei lá, uma porcentagem que era para ajudar no campo missionário. E aí, com esse foi a nossa primeira oferta missionária para fazer essa viagem. E aí, nós andamos quase 2.000 quilômetros pelo sertão do Piauí. E eu lembro que o Maicon chegou para mim, nós andamos em muitos povoados, muitos quilombos. Povoado que eu falo são lugares assim bem distantes da capital, né? Bem interiorzão do sertão, com muita escassez de água, por exemplo, né? Assim, só para deixar claro que o pessoal às vezes tem uma imagem do Nordeste, assim, um lugar seco, isso não é verdade, né? Mas a gente tem lugares assim dentro do sertãozão mesmo que tem muita dificuldade com essa questão de água. Mas, enfim, nós andamos, eu lembro que o Maicon me perguntou assim, Vivian, o que Deus está falando com você? E eu falei, Maicon, que eu não posso fingir que eu não estou vendo isso aqui. E essa palavra ecoou no nosso coração, isso foi em agosto de 2013, nós saímos de lá já com a data para voltar. E aí, em fevereiro de 2014, que faz 10 anos agora, né, nesse fevereiro desse ano, nós pegamos nosso carro em Cabo Frio, um Gol Bolinha, que muito nos abençoou. Saímos de Cabo Frio, andamos 2.100 quilômetros e a gente começou uma jornada no Piauí. E de primeiro a gente morou numa cidade chamada Picos durante 3 meses e a gente tinha uma vida assim bem de trabalhador mesmo. A gente saía de casa às 8 da manhã com uma lista de cidades e fazendo o que a gente chama de uma pesquisa missionária, né? E tá naquilo que até você falou, né? Para ouvir a voz de Deus, né? Exatamente. Porque é muito comum a gente montar uma estratégia. E assim, não há nada maligno nisso, né? Mas às vezes a gente vai nos nossos meios carnais, né? Assim, nos nossos meios humanos, vamos chamar assim, né? Poxa, qual é a cidade? Qual na minha cabeça aqui, por aqui vai ter uma influência que vai não sei o quê. Agora esse ouvir a voz de Deus, Senhor, qual? E foi exatamente isso, né? Porque foram 3 meses num raio de 200 quilômetros da cidade que então, nós morávamos. Então, 8 da morávamos manhã. e só voltava à noite. Para poder ir nas cidades. Isso, né? E conhecendo pessoas, entrando em casas, E pensa no tomando desafio, café. porque eram cidades assim de 5 mil habitantes, 6 mil, chegava eu e Maicon, né? A gente é uma figura bem diferente, né? Até o Entendi. tamanho, assim, por ser lá o pessoal é um pouco menor. Ah, é? Então a gente chamava muita atenção. E aí a gente parava o carro, literalmente, a gente não conhecia ninguém, Douglas, nenhum ser humano. Okay. Nós parávamos o carro e a gente falava, bem, a gente pode ir nesse restaurante aqui almoçar e vamos puxar assunto. E vamos ver, tem alguma igreja? Vamos lá tentar um contato com o pastor. Não tem nenhuma igreja? Vamos tentar contato com... o líder da comunidade. A gente ia assim, eu e o Maicon. Saúde. Com alguém para a gente tentar ter dados sobre aquela cidade. E com isso foram 3 meses. E por isso eu falo... Quantas cidades ali? Nós passamos em 40 cidades total. Foi muita cidade. E por isso que eu falo sobre o resultado, não ser imediato. A gente tinha uma palavra de Deus, a gente tinha aquele fogo, sabe, no nosso coração ardendo, mas a gente não tinha nenhum resultado imediato. Então, foram meses, assim, quando chegou no 3º mês, o Maicon foi sozinho numa cidade chamada Acauã do Piauí. Acauã do Piauí, uma cidade de 6 mil habitantes, e aí Maicon voltou dizendo que achou o lugar. Aí eu falei, Maicon, é brincadeira, a gente andou 3 meses juntos e você não achou. Hoje você achou sozinho. E aí, de fato, foi. Ele falou, Vivian, você precisa ir lá. Deus falou, quando eu botei o pé lá, Deus falou, é aqui. E aí, de fato, nós chegamos numa sexta... Então não tinha nada específico, assim, no sentido de... Aqui é central? Nada. Você teve uma impressão no espírito? Na verdade, fomos para a primeira localidade, né, Picos, que foi uma cidade que ela é um entroncamento. Então, essa da pesquisa é uma cidade foi Picos. Super estratégica. Então, a gente foi para lá primeiro. Para se estabelecer ali. E depois... andando na 3 40ª meses. cidade, a gente chegou na cidade... Mas a cidade que, de fato, o trabalho começou não era uma cidade estratégica. Ela realmente foi dessa impressão de Deus falar aqui. E aí a gente começou uma jornada ali, morando. E aí vocês vão para lá e alugam uma casa lá? Alugamos. Eu e o Maicon, numa sexta-feira, a gente já tinha um contato, porque nesse momento, o pessoal do Livres, ele tem um projeto lá de colocar... água, né? Tem todo um trabalho mais água. E eles tinham colocado um dessalinizador num quilombo lá,
de Acauã. Na verdade, o Maico foi por causa disso, porque ele foi ajudar um outro amigo nosso, missionário, a fazer a manutenção do salinizador. E quando o Maico chegou na cidade, ele falou, meu Deus, é aqui. E aí, na sexta-feira, foi eu e o Maicon, nós vimos a cidade, e eu falei, nossa, é aqui, Maicon, aquela alegria de falar, achamos a terra que Deus tá nos dando nesse tempo, né? E aí, na sexta, a gente já saiu com a casa alugada. Na segunda, o caminhão estava chegando com a mudança. Aí chegou eu, Maicon, eu tenho uma irmã também que é missionária, e mais um missionário de Manaus. Chegamos os 4 lá. A gente conhecia só uma pessoa, né, na cidade. Uma pessoa. E aí começamos o nosso trabalho. E a gente começou, a primeira coisa que a gente fez foi um evento com as crianças. A minha irmã trabalha com crianças e a gente sentou os 4, a gente foi fazer desde o primeiro dia, né, essa cultura do devocional coletivo na base. Nem era uma base, né? Era um sonho, Era né? a casa de vocês. Era a nossa casa, porque ela foi se tornando a base. Chegou a morar 10 missionários com a gente. É mesmo? 10 missionários com a gente. Porque a coisa, Deus começou fazendo, né? A gente viu um favor de Deus morando esses anos, assim. A gente realmente viu Deus remindo um tempo. Coisas que levariam muitos anos, Deus fez, assim, de uma forma muito acelerada. Chegamos 4 e saímos, quando nós saímos de lá 3 anos depois, Quando a gente chegou éramos lá, quase 40 missionários morando. Veio mais, né, um missionário lá de Manaus, né, Paderbal, e depois a Viviane, a cunhada dela, chegou para poder nos ajudar. Exato. E aí a gente fez um primeiro projeto com as crianças, que foi na mesma semana. Exato. Chegaram na segunda, você falou? Segunda-feira. E aí, isso aí foi o quê? Na sexta-feira. Nós somos realmente bem animados. Entendi. E aí falou assim, bem, vamos fazer assim, ó, vamos sair entregando, a gente fez um convitezinho e vamos distribuir nas casas. E aí, sério, gente, a vida missionária, como diz a Amy Carmichael, que é uma missionária que viveu na Índia, ela diz que a vida missionária é uma forma de morrer, porque de fato você morre para tua vergonha, para tudo aquilo, porque a gente ia nas casas, ninguém conhecia a gente, e a gente ia batendo lá e fazendo um convite para uma EBF, que quem conhece sabe, Escola Bíblica de Férias. Exato. A gente falou, vamos começar por isso aí. E aí, Douglas, a gente tinha uma alta expectativa de umas 50 crianças. A gente falou, sendo bem otimista, porque ninguém conhece a gente. Nós somos estrangeiros, né, ali naquela terra. A gente está falando de uma cidade de 6 mil habitantes que todo mundo se conhece. Então, quem era a gente? Exato. E aí, quem que muda para lá? E quem que muda para lá? Essa era a pergunta que a gente... Exato. O que vocês Qual que é a estão fazendo intenção aqui? dessas pessoas, né? Mudar Mas você pra sabe cá. que a gente amava essa pergunta, né? Quando eles nos diziam o que vocês estão fazendo aqui. O Maico sempre falava isso, né? Precisava dessa pergunta, um café e uma cadeira. Pronto. Acabou. A gente ia poder dizer porque... Era o suficiente. Era o suficiente. E aí, nós preparamos a EBF para 50 crianças. E fizemos até cachorro-quente para 50 crianças. E a gente viu, a gente até brinca, né? Que Deus multiplicou, porque foram 100 crianças. E nós vimos a multiplicação do cachorro-quente. Quase todas as crianças. Da comunidade ali em volta, foi mesmo. Muita Eram criança. 100 crianças, e se a gente somasse com as mães que foram, a gente tinha mais ou menos ali umas 120 pessoas. E aí, no meio daquela multidão, a gente orava, a gente já orava antes mesmo de chegar, a gente sempre ora por isso, por uma pessoa de paz naquele lugar, que vai abrir a porta, né? Que a gente vai ter contato, e a gente começou a orar. No meio da multidão, eu vi uma mulher, o nome dela é Dalila, e eu falei, Maico, eu acho que é ela. Eu senti que o Espírito Santo, assim, aquela testificação interior, Sugestivo, né? A mulher de paz chamada Dalila, né? Deus vai redimir esse nome hoje aqui, vai. E redimiu totalmente. E aí a gente começou contato com ela, e ela fazia parte de um quilombo. Ela era cabeleireira. Não era. Tô brincando. E nem eu tinha cabelo grande. Ainda bem. E aí, ela... Foi, assim, muito rápido a nossa conexão mesmo. A gente viu que era um favor de Deus, e a dona Dalila abraçou a gente como da família. E ela começou a levar a gente nas comunidades, nos quilombos, nos apresentando como família. Ela disse, olha, esses aqui são meus amigos, amigos de uma semana. São meus amigos. E ela abriu realmente porta pra gente. A partir dali, a gente fez esse projeto com as crianças, né? Que foi... Nossa, foi uma bênção pra gente... Aí vocês continuaram. Na outra semana, a gente começou a plantação da igreja, né? Fizemos o primeiro culto. Primeiro culto. Atrás da nossa casa. Isso. Nós tínhamos um muro, né? Eles chamam de muro, é o quintal, né? O quintal, e deu 40 pessoas. No primeiro 40 adultos. culto. Adultos, aí já eram... Né, Fora as crianças, sim. que sempre é uma pequena multidão, né? Sim. E dali, Douglas, a gente foi, assim, um trabalho... Nós moramos ali durante 3 anos e meio, no sertão. Deus começou a enviar muita gente. E aí, Chegamos a ter 32 missionários.
lá trabalhando lá conosco. E aí foi um trabalho assim muito abençoado de plantação de igreja e de desenvolvimento comunitário, que a gente chama que são projetos sociais, né, para redimir também a parte social da Sim. comunidade. E depois de 3 anos e alguns meses, Deus assim transicionou a gente para Alagoas. Nós passamos 11 meses morando em Maceió, a capital, e a gente começou um projeto ali num lugar chamado Vergel do Lago, que é uma comunidade que a gente chama de como uma favela horizontal, né? Isso. Plana. Plana. É uma comunidade à beira da Lagoa do Mundaú, com muitas questões sociais, e aí isso também é um terreno fértil, a gente vê muito... Só para entender assim, ó, você tem a questão social, que é o que mais impacta, né? Você chega e olha e fala, meu Deus, algo tem que ser feito aqui. Mas vocês começam sempre pela plantação de igreja, ou não é uma regra? Não, a gente não tem assim uma... A gente não Cartilha. tem um modelo, né, exato de como. Né? A gente sempre pratica a questão de ouvir o Senhor, Ok. de que maneira a gente começa. Porque tem a opção de você começar com o impacto social Sim. e acaba a igreja vindo, né? Ou começar com a plantação da igreja e causar um Isso. impacto social. A gente só tem como uma grande ênfase plantar a igreja. Tá. Em algum momento vai Sim, ser a plantação sim. da Para a igreja. gente, a missão vai estar sempre associada a plantar a igreja. Entendi. Então, se eu Exatamente. fizer algo social somente, não plantei a igreja, é como se tivesse incompleto ali o trabalho que a gente está Isso, fazendo. pra gente, pra vocês. sim. Sim, porque a gente vê a eficácia do evangelho permanecer no lugar através da comunidade de fé. Isso. Então, a gente viu isso dando, assim, sendo uma bênção. E não, isso também não é uma ideia nossa, né? Muitos missionários que vieram antes, né, e que são fontes que a gente bebe, nós vimos isso, né, como um modelo a ser seguido. E acabou se tornando uma paixão, né? Plantar igrejas para a gente é uma paixão. É. Então, até mesmo, né, o Ronaldo Lidoro, ele disse que plantar igrejas é o método mais eficaz de fazer o evangelho perdurar em alguma comunidade. Sim, Exatamente. com certeza. Então, se a gente pensa que aquilo que a gente está fazendo ele precisa perdurar, a gente precisa Fruto ir lá, fruto né, que e plantar uma permaneça. igreja. Exatamente. E aí, no Vergel do Lago, a gente começou um projeto também com as crianças, literalmente, assim como no sertão, né? A gente está falando de plantação de igreja e de projetos sociais, gente, que o teto era o céu, né? E que o chão era a Quando terra. você pensa, né? Começamos um projeto social, parece que alugou um galpão, não, né? não pensem nisso. A gente está falando assim de igrejas plantadas no sertão, que durante muito tempo o teto dela era aquele céu que é maravilhoso do sertão, que é muito estrelado. E também no Vergel do Lago a gente começou literalmente no meio da comunidade, trabalhando com as crianças, e dali depois a gente alugou um galpão que é até hoje, isso a gente está falando de 2017, né? Até hoje esse galpão é o mesmo, passou por uma revolução, hoje está sendo montada até uma padaria social lá, tem uma igreja estruturada agora, né? A gente até brinca, tem até ar-condicionado, Uau. é uma bênção, dignidade, né, bom. para toda aquela comunidade. Ficamos ali 11 meses. Aí Deus nos levou de volta para aquilo que queima muito no nosso coração, que é o sertão. Ali era Maceió. Maceió, Era a gente um já está dos na capital de bairros Alagoas. de Isso. Maceió. Tá. Isso. Aí vocês mudaram para lá. Isso, durante 11 meses. Durante 11 a gente meses, sai do moraram sertão ali. do Piauí, a Cauã, e o trabalho continua. Isso a gente sempre gosta de dar ênfase, assim, nenhum E aí trabalho alguns parou. missionários ficaram lá. Sim, preparou uma Ficou liderança. um casal, né? Que Isso. ficou lá, né? Pro Jonathan, né? Pro Aleph. Isso no Vergel do Isso, Lago, no em Vergel do Maceió. Lago. E ali ele começou um projeto também de plantar uma igreja ali. Isso aí. Então, quando a gente foi lá pro sertão, a gente foi com a equipe, a maior parte dela, começar o trabalho lá no sertão. No sertão de Alagoas. Agora a gente já está lá. Então a gente vem de Acauã, do Piauí, passa por Maceió, capital. Do Maceió, capital, a gente vai para o sertão de Alagoas. Tá. Uma cidade chamada São José da Tapera. Ficamos ali durante mais 3 anos trabalhando com plantação de igreja. Em São José da Tapera, a maior ênfase foi a plantação de igreja. Também é muito importante, né, as pessoas saberem que dentro do Brasil a gente tem o que chamamos de povos não alcançados, né? Então, sertanejos, quilombolas e ciganos, que a gente teve a oportunidade de trabalhar em São José da Tapera, na verdade na cidade ao lado, né? Mas dentro daquele nicho ali do trabalho, da base de São José da Tapera, são considerados povos não alcançados. Né? Entre os ciganos, por exemplo, você vai ter uma taxa, não lembro o número, não sei se o Michael lembra. Nós temos 1 milhão de ciganos, né, no Brasil,
Meu Deus. Aonde hoje menos de 5, menos de 5, né, por cento, eles não ainda professam a fé em Cristo. Aham. Então, aí considera assim um povo que não foi ainda alcançado. Então, menos de. Então, Menos de 95% não, Não Não. não E- conhece. Eles não professam a fé em Cristo. Entendi. E a gente também tem que pensar muito sobre o que é esse conhecer, né? Quando a gente chega num lugar, a pessoa conhece Jesus, mas conhece o quê a respeito dele, né? E é isso, o que nós fomos vendo nessa vivência, né? Desses anos trabalhando com povos não alcançados. E aí nós ficamos mais 3 anos trabalhando ali em São José da Tapera, com a plantação de igreja. Hoje tem uma igreja plantada na cidade, tem outra no interior, num Interior do povoado, povoado. chamado Piedade. E também com muitos missionários, Deus foi acrescentando, né, trabalhadores. Ele nos disse para orar, né, rogar ao Senhor da Seara para que enviasse os trabalhadores. E a gente foi vendo isso, né, como essa oração tem resposta, porque ela está alinhada com a vontade de Deus. E a gente sempre orou por Deixa eu isso. só abrir um parênteses Sim. aqui. A gente estava lá na cidade, né, em Itapera, né, a gente estava, né, trabalhando ali, e a gente conheceu esse povoado, né, Piedade. A mesma proporção que a gente tinha antes, a gente vai conhecendo os povoados e conhecendo, né, pessoas. Eu lembro que a gente chegou numa casa onde a gente viu uma família, né, sentada, e paramos ali para poder conversar. E a gente sempre fala, ó, nós somos, né, missionários, e a gente começa ali, né, a nossa conversa. E no final da conversa, a gente pediu para poder orar. A gente disse, será que a gente pode orar por vocês? E essa mulher da comunidade disse assim, sim, pode. A gente orou ali por ela, beleza, saímos. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na quarta-feira, a gente foi, encostou na casa dela, né? A gente tem uma Kombi, e a gente encostou a Kombi lá na casa dela. Quando a gente foi, ela chegou e veio assim, né, correndo. E ela falou assim, nossa, eu estava aqui esperando, né, vocês e procurando, porque eu tenho que contar algo. E ela disse que naquele dia ela estava sofrendo muito, ela tinha dor porque que ela tinha, né, hemorragias. E isso há bastante tempo, né, Ela tinha um né, Vivian? tumor que causava Um tumor hemorragia, que né? causava aquilo ali. E ela disse que naquele dia, quando a gente orou por ela, ela foi curada. Ela disse que estancou, ela não teve mais, né, o sangramento, né, a hemorragia. E ela ficou, né, curada. E ela pediu para a gente fazer um culto na casa dela para poder agradecer ao Senhor. Aham. E ela disse assim, e eu queria muito convidar algumas pessoas. Eu posso? A gente, lógico que pode. Deve. Melhor impossível, né? Jesus abriu a porta. E essa mulher, né, a Cineide, ela convidou algumas pessoas. Então a gente chegou num povoado pequeno, tinha mais ou menos 70, 80 tava pessoas. lotado, assim, Estava esse culto lotado que o ela quintal da marcou. casa Ela dela. convidou 70, 80 Tinha pessoas. muita Aham. gente, Ela muita saiu a gente. convidar e o convite dela falou assim, eu preciso contar algo. E é algo super importante. Então ela foi E convidando ela não as falava o que pessoas. era. Não. Não. Muito bom, Eu muito preciso, bom. né, contar algo. Então aí foi o pessoal. Ela disse que ia fazer um louvor, né, e iria falar algo, né, importante. Então ela pediu para poder contar o testemunho dela e ela contou o testemunho dela de como o Senhor curou ela. E depois eu tive a oportunidade de pregar o evangelho ali. E eu lembro que depois disso aí começa uma história com essa família. A Cineide, ela virou, assim, o que a gente chama mesmo de uma missionária. Ela é uma missionária com a gente hoje, com o trabalho lá, porque através dela e do testemunho dela e da ousadia dela mesmo, da pregação do evangelho, ela começou a levar, a gente plantou uma igreja ali e ela é hoje uma das colunas da igreja ali, da igreja que a gente chama de Igreja do Sertão, né? Aham. Todas têm esse nome, Igreja do Sertão, ali em Piedade. E é muito lindo, Douglas, porque a Cineide é uma mulher, assim, muito simples, uma mulher cheia do Espírito Santo, que não sabe ler, mas ela ouve a Bíblia em áudio, e aí ela decora os versículos e ela prega na igreja, através daquilo que ela decorou. É uma intercessora, uma mulher de Deus. E esse ano passado foi muito lindo, porque depois do nosso tempo em São José da Tapera, que são muitas histórias, a gente volta para Maceió, e ali já estava iniciando uma plantação de igreja, e aí a gente ficou durante 3 anos servindo, trabalhando na plantação dessa igreja na capital novamente. E aí a gente sempre faz uma conferência de mulheres lá. E aí na última conferência agora, do ano passado, eu tinha ido umas semanas antes lá no Sertão, e eu falei, Cineide, queria te fazer um convite. E aí ela falou, fala.
minha amada, que ela é muito, uma pessoa muito, muito gentil, e ela disse, eu falei, eu queria te convidar para você ir falar na nossa conferência de mulheres. E ela falou, Vivian, eu nunca fui para Maceió sem ser para o hospital. Foi muito lindo, assim, eu falei, Sineide, pois bem, então dessa vez você não vai para o hospital. E aí ela foi lá para nossa casa e a gente pôde, assim, servir ela, vai lá à praia, ela nunca tinha ido à praia, e a gente pôde viver essas coisas com ela, e ela falou na conferência de mulheres, para 500 mulheres. E foi uma coisa linda ver a Sineide lá, porque a gente vai vendo como o evangelho tem esse poder, né? De colocar uma sertaneja junto com o pessoal da cidade, na mesma mesa. Tinha médica ali, tinha enfermeira, professora, quilombola. Estava todo mundo ali naquela mesma mesa, naquela noite. Isso é o reino, né? É o reino. E 500 pessoas, 500 mulheres, podendo ouvir o testemunho da Sineide e saindo de lá, assim, todo mundo encorajado com o tamanho daquilo que ela carrega no Senhor, né? Uma mulher de Deus, ela orou lá. Depois todo mundo falou, meu Deus, eu quero levar a Sineide não sei aonde, quero levar a Sineide. Uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Uma coluna da Igreja do Sertão em Piedade. E a missão que a gente faz parte, que é o Íris Global, ele tem uma frase que causa sempre muito impacto na gente, né? Que é Stop for the One, que é pare por um. E isso é algo que a gente carrega muito como missão, parar por uma pessoa. Às vezes você não vai ganhar uma multidão, mas você vai ganhar uma pessoa. E com essa uma pessoa... Ela é a samaritana, né? Isso. eu ia até É a mencionar isso. chave da cidade. Exatamente. Uma pessoa, você parar por ela. Às vezes a gente está olhando para a multidão e a Sineide, né? E muitas Sineides, e a gente poderia contar muitas outras histórias de homens e mulheres que a gente parou por um e a gente viu o efeito que isso causa dentro da sua família, dentro da sua comunidade, e a gente mal pode imaginar além fronteira da sua comunidade, né? Como, por exemplo, a história da Sineide. A gente gosta muito de contar porque é uma mulher assim que é o retrato do sertão, né? Uma mulher assim com todos os desafios de uma sertaneja, mas uma mulher resiliente e cheia do Espírito Santo que nos ensina. E isso que você está falando, que é uma das grandes pregações e falas da Íris, né? Global. Eu sempre ouvia a Heidi Baker falando disso. Isso é tão importante, né? Acho que até para todo mundo estar aqui com a gente hoje, ouvindo e assistindo, porque hoje há uma paralisia quando a gente olha e vê o tamanho do desafio que está pela frente, né? Então, você fala assim, tem 1 milhão de ciganos, e dá uma paralisia aqui de fazer, tipo assim, e eu vou fazer o quê? Tem 2.000 grupos não alcançados aqui na Bolsa. Aí você fala, eu vou fazer o quê? Quem sou eu para isso? O que eu vou fazer? Então, assim, a gente pode ser paralisado diante do grande desafio dos números, né? Então, eu fico imaginando os discípulos ouvindo, agora vão e prega o evangelho aqui. É a grande comissão. Né? E aí prega aqui em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. A gente podia paralisar e falar, quem sou eu para confins da terra? É uma missão impossível, É uma né? missão impossível. E é realmente uma Sim. missão impossível. Agora é isso, né? Você saber assim, não, que Deus não está esperando que você alcance todos os ciganos do Brasil. Deus está esperando que você pare para um. Né? Isso. Pare por um. E uma coisa muito poderosa, Douglas, é a gente ter a certeza que nós estamos envolvidos numa missão, que a gente já sabe o final dela, vai dar certo. Já ganhamos. Nós já ganhamos. E isso sempre me encoraja muito, porque por muitas vezes, né, às vezes a gente sofre com isso, né, de falar, meu Deus, é muita coisa. Principalmente os lugares que Deus nos colocou, você tem questões sociais que mexem muito com o seu coração, de injustiça, de violência. Mas quando eu olho para o final dessa história, isso me encoraja a prosseguir. E de saber, Douglas, que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, é um Deus que está em missão. E ele nos garantiu lá em Mateus 24 que esse evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as nações. Isso vai acontecer. Aquilo ali não é condicional, sabe? Isso é um fato. É uma notícia só. Exatamente. E é uma notícia que eu me sinto, né? A gente fala isso muito como família, muito abençoado de poder participar de alguma forma, sabendo que são pequenos tijolinhos e sabendo que hoje no mundo missionário, tem um monte de gente anônima botando, sabe, esses tijolinhos, e que no fim a gente vai olhar e vai dizer, deu certo. Eu fico imaginando, né, o Deus, criador de tudo, o dono da própria missão, ele poderia fazer tudo isso, né, sozinho. Ele poderia usar qualquer coisa que ele quisesse, usar anjos, mas ele nos dá o privilégio de entrar na própria história dele, de ser participante dessa missão redentiva da criação. Então, quando nós somos convidados,
eu acho que tira um pouco, Douglas, essa questão do peso, sabe? Eu não tenho o peso de ser, né, missionário. Eu tenho o privilégio Privilégio. de ser convidado a participar da missão de Deus no mundo. Então, isso nos encoraja todos os dias, sabe? Diante de todas as histórias, daquilo que a gente, né, viveu, de saber que existe ainda mais, porque o nosso Deus, ele continua em missão, sabe? E nós somos participantes, né, disso. Muito bom. Então, a nossa história, ela continua, né, em Maceió ali, onde a gente viu o Senhor, a partir desses tipos, né, de trabalho. Começamos uma base no sertão do Sergipe. Depois disso, enviamos uma família, né, para lá, onde eles estão hoje, né, trabalhando. Lá vocês não Sertão- chegaram a morar. Não. Tá. Não, a gente Só alguém da equipe foi lá foi esporadicamente. explicar isso. Isso começou a acontecer, né? Essa multiplicação. E foi outra família para começar no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Então, existe hoje uma outra família que está lá, começando o trabalho. Temos uma outra que foi para Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. E que era uma palavra que o Senhor lhe confiou também, né, para a gente, que a gente iria ver sertanejos, iria ver, na verdade, né, por nordestinos, indo para servir em missões no Brasil e fora também, né, do Brasil. Que demais. E nós vimos isso, né, acontecer. Hoje a gente está falando de majoritariamente desse trabalho feito por nordestinos, né? Hoje, por exemplo, o pastor da igreja do Vergel, a igreja na cidade, que é no Vergel do Lago, que é essa comunidade, é nordestino. Isso, o pastor local, né? Pastor local. Hoje, os missionários que estão lá na Chapada dos Guimarães são todos nordestinos. Então, a gente tem visto essa que palavra para a gente se é o maior cumprir. sucesso, né, um trabalho, né, missionário, é quando, né, um local ele assume esse trabalho. E a gente olha e fala assim, poxa, esse cara, ele tá melhor do que eu. No sertão Então, isso lá é um do sucesso. Piauí, né? Hoje a gente tem vários missionários que são incorporados hoje à missão, que são dali, são sertanejos. Sim. A gente tem até uma missionária que veio com a gente agora trabalhar na escola, que ela é do sertão de São José da Tapera, de um povoado de lá, e hoje ela está aqui, vai estar servindo também na escola esse ano. Então, para a gente, assim, é uma grande honra, né, poder ser um canal disso. E vocês falaram, então, que com a plantação de igreja, você começa, então, também um impacto social, né? Você começa também a mexer nas questões sociais, né? Acho que é muito daquilo do evangelho todo para o homem todo, Isso. né? Não adianta só eu Lausanne, dizer, né? olha, exato, Jesus salvou você vai entrar no reino de Deus, mas você vai passar fome até lá, ou você vai estar completamente doente até lá. O evangelho ele vem Exposto à causando violência. esse impacto. Dá exemplos pra gente de impactos sociais que vocês viram acontecendo ali, assim, mudanças sociais que vocês viram acontecendo. Sim. No Vergel do Lago, por exemplo, hoje a gente tem um trabalho ali, como eu falei, dentro da comunidade. A gente alugou um galpão. Esse galpão foi passando por várias transformações e ele hoje é um restaurante social. Ele serve almoço para a comunidade, em média 200 almoços por dia para a comunidade ali, para uma comunidade que tem... Então, e é gratuito? Ou Totalmente gratuito. E, assim, milagre atrás de milagre. A gente está falando assim, de uma missão, Douglas, a gente não tem ninguém assim, por trás financiando, né? A gente tem provado assim, das nossas orações e Deus vir com a resposta, né? Sobre a provisão necessária para cada atividade que é feita. E ali serve esse almoço para essa comunidade. A gente tem visto uma revolução, né? Entre as crianças ali que estão sendo discipuladas há muito tempo. A gente tem visto literalmente elas crescendo no evangelho. E, Douglas, uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Às vezes a gente pensa assim, você vai para uma comunidade dessa, uma comunidade que tem todas essas questões sociais, você vai ali, por exemplo, uma festa para o Dia da Criança. Tem gente que fala assim, tá, mas e aí, uma festa, o que isso é pregação do evangelho? Mas, Douglas, a verdade é que talvez esse vai ser o melhor dia que essa criança vai lembrar. Dentro de um cenário que ela vive de tem a extrema pobreza, mas tem também a questão da violência, tem a questão da orfandade, né, e de pais, às vezes, vivos. Enfim, você tem todo esse contexto e talvez aquele dia ali vai ser o melhor dia da vida dela, que ela vai ter lembrança. E quando ela lembrar, ela vai falar, foi feito por missionários. Né? E uma coisa vai ligando à outra. Então, ali no Vergel do Lago, a gente tem isso. No sertão do Piauí,
A gente viu o trabalho social crescendo de uma forma assim muito legal, né? Muito legal. Com balé para as crianças, logo no início a gente recebeu uma missionária que ela é professora de balé, e aí ela começou um projeto de balé ali para as crianças. Já saiu dali hoje meninas para fazer teste até no Bolshoi. É mesmo? E tipo assim, sertanejas, meninas dali. Eu lembro de uma vez, Douglas, Elas já ganharam, né, concursos, né, em concursos Fortaleza, fora, em outros lugares. é lindo o projeto. Uma vez eu lembro, eu sempre lembro dessa história, né? Uma vez eu estava num culto da nossa igreja lá no Piauí, no sertão do Piauí. E aí as crianças fizeram uma apresentação cantando aquela música Oh Happy Day, em inglês, porque a gente tinha um curso de inglês para crianças. E eu lembro de uma senhora que estava do meu lado, o nome dela é Maria, e ela me chamava de Dona Vivian. Elas têm muito esse costume, a gente tenta tirar, mas enfim, é só uma questão de carinho, né? Não que a gente peça. E ela olhou para mim e falou assim, Dona Vivian. E a netinha dela a filha, estava cantando inglês lá na frente. Ela olhou para mim e falou assim, Dona Vivian, quando na minha vida eu pensei de ver uma filha minha falando inglês? E a gente foi vendo ao longo desses anos o evangelho restaurando assim os sonhos, a dignidade e dizendo assim, as crianças do sertão têm tanto direito de sonhar como uma criança da capital. Ela precisa ter acesso como uma criança da capital tem acesso a um curso de inglês, por exemplo. Então a gente foi vendo como a transformação social, né? E no sertão do Piauí também a gente viu trazendo até emprego, né? Que sempre foi uma preocupação Nós nossa temos muito uma grande. fábrica que a gente faz, né, brinquedos hoje. Uma outra que ela faz, né, violões, faz também, né, carrom. E hoje já está fazendo E como alguns... que foi? Até conta, porque Ah, você me ok. contou no passado, mas pra galera ouvir, como é que foi a história dessa do violão, né? Como é que Ah, nasce Como é que isso? violão, começou? sim. A gente queria ensinar violão. Então, Isso assim, o onde? desejo nosso, né? Sertão do Piauí, Piauí, né? Acauã. Acauã. Tá, calma. E eu lembro que a gente tentou fazer um projeto para poder comprar. A gente precisava de 10 ou 15, né, violões, não lembro. Aí a gente fez e a gente colocou para as pessoas ajudarem. Só que ninguém, né, pô, ajudou. E eu Poxa. lembro que a gente ficou assim, a gente ficou triste, né, assim um pouco, porque a gente queria muito ensinar as crianças. E o Andrei, né, que estava lá, né, o professor, né, pro missionário. E eu lembro que eu falei assim, Andrei, a gente tem duas opções. Uma é ficar triste, ou a outra é perguntar a Deus o que ele quer disso. Muito bom. Então a gente escolheu perguntar a Deus o que ele queria disso. O Andrei Boa teve escolha. isso. Ele teve, né, o desejo de, ele falou assim, cara, eu acho que eu vou aprender a fazer violão e vou construir para poder ensinar eles. Então assim começou, só que era muito mais caro aprender a fazer violão, porque ele tinha que ir para o Paraná estudar lá e ele tinha que pagar o curso e depois ele tinha que voltar. Então era um negócio caro, mas Deus ele estava nisso. Então ele foi e conseguiu de uma forma sobrenatural o dinheiro para fazer o curso, para poder pagar a passagem, ficar esse tempo lá, né, estudando. E ele veio. Aí precisava do segundo milagre, que era comprar o equipamento, né, para poder fazer, né, os violões. Então apresentamos ao empresário e ele viu e de cara ele gostou. Foi o mesmo que patrocinou a de brinquedos, né, que a gente tem uma fábrica lá. E então ele começou a pegar jovens lá do sertão para poder aprender a fazer, né, violão. Então ele começou a ensinar uma profissão. Então tinham, né, jovens que viviam lá com o salário do pai, que às vezes era assim, né, o Bolsa Família, um dinheiro, né, pô, escasso ali, e eles começaram a ter o próprio o próprio, né, sustento e passou também a ter uma profissão. Então eles começaram a fazer violões perfeitos. Então a gente tem alguns artistas aqui do Brasil que hoje eles usam esses violões que foram, né, feitos É lá no mesmo? sertão. Saiu direto do sertão de Acauã, né? E essa história pra mim ela é tão maravilhosa, porque assim, a nossa forma humana e carnal de olhar, eu acho que Deus está nos chamando para ir para um lugar mais profundo, porque você fala assim, não, Deus está nos dando uma direção, da aula de violão, beleza? Né? Então vamos fazer aqui uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar violão. E de repente ninguém doa. E aí a gente pode parar, né, e falar assim, poxa, deu errado. Poxa, Deus não estava falando nada que era aula de violão. Poxa, é o coração duro desse pessoal. Olha como é, Sim. né? E aí você fala, poxa, né, não deu certo.
porque não ofertaram, né? E Deus tinha um plano tão maior do que isso. Sim. E aí você parar e falar, não, peraí, se não doaram, Deus tem alguma coisa aí a mais, né? Deus está nos levando para algo. Então você imagina, se tivessem doado, Sim, quão não teria o pequeno projeto seria? hoje. Não tem uma fábrica, você não tem Sim. emprego, né? Então acho que Deus está nos chamando a olhar para além das adversidades, que para nós é uma adversidade, né? E falar, Deus está querendo fazer algo maior. Sim. Tem uma outra forma, E né? não somente suprir uma necessidade, Não. mas trabalhar uma transformação. É. Então, quando a gente fala de um projeto assim, um projeto de transformação, é algo que vai, né, Sim. perdurar. Então, daqui a pouco eles vão estar ensinando outras crianças, outros, né, jovens, a aprender uma profissão nova. Eles podem ir para qualquer lugar do mundo hoje, Douglas. Exato. Porque que o luthier hoje, ele tem emprego em qualquer lugar do mundo. É né? verdade. E a gente viu isso acontecer muitas vezes, né? No meio da frustração, né? No meio do Exato. caos, Deus ir e aquilo ser uma matéria-prima para algo muito maior do que... Sempre, sempre. E a gente vê que assim, a mente de Deus ela é inalcançável, né? E a gente é tão limitado, a gente olha e fala, bem, essa aqui é a necessidade, quando na verdade Deus consegue ver além daquilo. E a gente viu isso acontecer, né, durante esses anos morando ali no Nordeste, porque a gente sempre se sentiu altamente incapaz, né? E realmente homens fracos e pequenos na mão de um grande Deus, né? Como o Hudson Taylor sempre falou, né? E a gente sempre se sentiu assim. E a gente viu realmente o poder de Deus se manifestando nisso. Porque eu olho para trás, a gente olha para trás e fala, bem, só podia ter sido Deus Só Deus. para fazer isso tudo, né? Como eu falei, a gente viu Deus remindo. A gente ficou 10 anos, mas a gente fala, meu Deus, parece que foi assim, toda uma vida, mas a gente viu Deus remindo e a gente viu como é bom você estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Sim. Né? A gente falou, bem, Deus ama... Eu acho lindo, Douglas, que João 3,16, quando ele fala esse versículo que é tão falado, tão... Às vezes a gente não tem a profundidade, quando ele fala que ele amou o mundo todo. Deus não quer nada mais, nada menos do que o mundo todo. Então, quando nós estamos em missão, andando de um lado para o outro, a gente está fazendo parte daquilo que é o amor do coração de Deus, que é o mundo todo. Então, nós estamos alinhados. Então, a gente vai ver a vontade de Deus, sabe? O favor. provisão. O favor de Deus. A gente viu coisas, Douglas, assim, desde as mais grandiosas como essa, de receber ofertas de um carro para missão, de uma Kombi, que toda base tem uma Kombi abençoada que quebra. Bendita Kombi. Bendita Kombi, Deus nos ajude com elas. E de outros, de carros, mas a gente também viu, eu lembro de um dia, a gente estava no aniversário da igreja, e a igreja do Sertão, lá de Acauã, tinha muita gente, porque vieram todas as igrejas dos povoados, porque a gente começou a plantar igreja em vários povoados simultaneamente. E a gente reuniu todas elas. E aí eu lembro que a gente chegou e falou assim, no final, e a gente sempre teve uma cultura de comida, né? Sempre no final tinha uma comida, todo culto. E aí a gente, claro, no dia de festa, a igreja lotada, e a gente falou, bem, a gente já tinha preparado comida, estava chegando no final do culto, as meninas vieram e falaram, Vivian, comida não vai dar, não. Tem muita gente. E eu falei, gente, vamos pro plano, assim, que é o melhor plano que há no sertão, cuscuz. Vamos fazer mais cuscuz. E eu lembro que a gente começou a fazer cuscuz ali correndo, e a gente tinha dividido... Foram vários dias de festa, e nessa última noite a gente tinha dividido. As mulheres ficaram na igreja, os homens tinham ido para um anexo e as crianças para outro. Então, eles estavam divididos. E aí, Douglas, foi muito lindo, porque a gente começou a servir e, de fato, mesmo o que a gente tinha feito não daria suficiente. E todo mundo que estava trabalhando na equipe viu a comida literalmente multiplicando. Desde lá do início, né? Eu brinco que Deus multiplicou salsicha, multiplicou cuscuz, multiplicou missionário. Isso é demais. A gente foi vendo, sabe, esse favor de Deus. E eu lembro que cada vez que a bandeja ia, todo mundo pegava, voltava com comida e todo mundo ficava. Não é possível, gente. A gente serviu, aí ficava, você serviu, servi. Pegaram. Eram coisas assim... E a gente comeu ainda no final, né? Eram coisas assim, sabe, sobrenaturais. Porque você está alinhado com aquilo que é o desejo do coração de Deus. Ele não quer nada mais, nada menos do que o mundo todo. Né? Ele amou, ele morreu, ele deu o filho dele pelo mundo todo. E o que nós estamos fazendo, tantos missionários aí, a gente hoje quer falar assim, de alguma forma, assim, com muita humildade, né? Essa voz para os missionários e dizer assim, todos nós estamos envolvidos. E a igreja local que nos envia, nos sustenta, abençoa, nós estamos envolvidos numa missão que não é nossa, é uma missão de Deus. É que eu penso ser assim, algo, né, majestoso é toda essa cooperação. Então, né, por exemplo, não foi somente o caso aqui, né, para a família, né, para a gente, mas chegou outros, né, missionários. Muito. Existiu, né, igrejas, né, locais que cooperaram durante esse tempo ali Isso. conosco, pessoas que cuidaram,
Por exemplo, tivemos alguns problemas emocionais e profissionais, né, de saúde, que colocaram de uma forma, né, voluntária o trabalho deles a cuidar, sabe, da saúde mental nossa, ou de consertar um dente, ou qualquer outra coisa. Então eu vejo essa cooperação, né? O Paul Washer, ele dizia que tem pessoas que estão lá no poço, no buraco, e alguém vai ter que tirar elas. Então, é preciso alguém segurar a corda aqui e o outro, lá na outra ponta lá da corda, descer o poço para poder tirar alguém. E ele diz: ou você precisa estar numa ponta lá da corda, ou você precisa estar na outra ponta aqui da corda. O que você não pode, né, ter é ausência de cicatrizes. Então, esse ato, eu creio que talvez hoje a gente sempre esteve naquela outra ponta lá da corda. Hoje eu vejo a gente numa posição já de também estar desse outro Segurando a lado aqui corda da para alguns corda. outros. Aham. Isso, porque a forma do treinamento, da capacitação, também a gente está segurando a corda aqui, Sim. sabe? E precisa alguém comprar a corda. Então você entende que é uma cooperação mesmo. E é impossível fazer missões sozinho. Isso. Não tem como. Então não é uma glória minha ou nem do outro. A glória é do Senhor e Ele faz isso através do corpo. Isso. A igreja local ela tem que estar sempre conectada a esse movimento, Sempre. sabe? Então eu acho isso lindo, maravilhoso. Hoje, assim, então, algumas pessoas estão nos ouvindo e eu propositalmente deixei para o final essa pergunta, porque também o tempo é um grande filtro, né? Porque as pessoas começam a ouvir o podcast, podem sair no meio, mas tem uma galera que está aqui com a gente há 1 hora. E a minha pergunta é, hoje, alguém pode estar aqui falando, cara, queima no meu coração me tornar um missionário. E quando a gente está usando a palavra missionário, a gente está falando muito sobre o que vai sair, né? Vai sair da sua terra e tal, mas é claro que a gente pode ser missionário também na nossa localidade, né? O que você diria para esse jovem, ou talvez não tão jovem, mas que entende, olha, eu tenho essa chama no meu coração, por onde começa? Ok. Perdão. Tem, assim, 3 coisas para mim que são importantíssimas. Ok. Tá, então eu sou um vocacionado, né? Eu entendo isso e eu quero entregar a minha vida, doar a minha vida para que eu esteja, né, em missão. Então eu creio que a primeira coisa é você precisa, juntamente com, né, o pastor, o líder, lógico, estar sempre ligado a uma igreja local. A igreja local é que faz esse envio, Você precisa ser enviado. né? Isso. Em parceria, às vezes, com assina com algumas organizações, mas é necessário que ele esteja ligado ao corpo. Ele precisa tratar o caráter. O caráter, ele precede a missão. Ok. Então, você não vai para a missão para você tratar o caráter, você precisa tratar, porque o mundo hoje, ele está com dúvidas, ele está com problemas, e eles precisam ter a verdade, a solução, e a gente não pode ser mais um problema para eles. A Entendi. gente precisa carregar a solução. Então, você precisa tratar o caráter. A segunda coisa que para mim é prioridade é desenvolver uma vida de oração e devoção. Sabe? É você estar com a sua vida devocional em dia, com a sua vida cumprindo Mateus, né, 6, né, 6, é de você estar com essa prática de desenvolver essa intimidade com Jesus, porque como eu vou falar de alguém sendo que eu não conheço? Então você precisa conhecer aquilo que você está falando. Em terceiro, para mim, é ter essa obediência radical. Ok. Porque tudo aquilo que você ouviu do Senhor no secreto, você precisa dar uma resposta a isso. Muito bom. Mateus capítulo 7, ali no final do Sermão do Monte, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, esses são sábios. Né? E ele fala que está sendo fundamentada no lugar certo. Então, eu creio que esses 3, né, pontos, para mim, são super importantes para que eles possam, aí, então, desenvolver a missão deles. Muito bom. Então, caráter, Oração, e devoção devoção e e obediência, obediência radical. radical. Muito bom. Dá uma resposta àquilo que eu ouvi. E- Você diria, Vivian? E enxergar, né, e ver a igreja local como também um campo de treinamento, né? A gente sempre encoraja todo mundo a entender que a sua igreja local é um dos melhores lugares para você ser treinado. Nenhum missionário é feito de quando sai, mas é de quando entra nesse lugar, né, que é a igreja local.
A gente sempre brinca, a gente fala, gente, ninguém se transforma no missionário quando pega um avião e cruza uma fronteira, né? O missionário é feito do dia a dia, da Já igreja foi local. forjado lá, né? A igreja local é um ótimo lugar para você poder servir, ser treinado e ser ferramentado. Você ganha ferramenta ali na igreja local. Então, a gente sempre encoraja as pessoas a não desprezarem isso. Às vezes a gente recebe, né, mensagem de pessoas vocacionadas e falam, eu quero muito ser missionário, mas estou aqui parado na minha igreja local. Bem, se você já está parado na sua igreja local, tem algum problema muito sério, né? Porque sempre tem o que fazer. Isso é uma coisa que eu reparei na palavra, né? Deus sempre chamou pessoas ocupadas. Sempre. Então você vê, ele vai para Gideão, ele tá fazendo algo, ele vai para Eliseu, ele tá fazendo algo, ele vai para Davi, ele tá lá fazendo algo. Todo Os mundo discípulos. os discípulos estão todo mundo Todo mundo trabalhando, ocupado, fazendo isso mesmo que aí. for frustrado e não tá dando resultado. Mas estão ali. Mas tá todo mundo ocupado, né? Isso aí, fazendo o que precisa ser feito. Exato. Né? E a igreja local é um bom lugar, né? Eu cresci na igreja e eu tive essa bênção assim, de trabalhar desde a salinha das crianças, adolescentes. Eu cresci na igreja batista, então tem aquela organização com as senhoras, com coral, você faz de tudo um pouco e de alguma forma, às vezes parecem coisas, só mais uma coisa que você está fazendo, mas são ferramentas que Deus está te dando para quando ele te enviar para um outro lugar. Mas enquanto ele não te enviar para outro lugar, o lugar de envio é aquele que você está, né? Então, a gente ter esse zelo mesmo pela igreja local, né? A gente o missionário é formado a partir desse lugar. E, claro, depois poder fazer uma escola missionária, igual, né? Esse ano a gente vai estar tendo essa bênção de poder rodar uma escola missionária e em parceria com a tua igreja local, você poder ir para algum lugar estudar de uma forma mais intencional, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. É muito bom, gente, porque se a gente olha hoje para os homens da Bíblia, eles tiveram que abrir um caminho. Hoje a gente tem caminhos abertos que a gente pode hoje falar, um vocacionado, por exemplo, para o mundo muçulmano, você tem uma escola específica para isso. Né? Hoje você tem vozes para pessoas que trabalham com ciganos, enfim, com todo tipo de gente. Então, olha que bênção, né? Tem um caminho aberto que facilita hoje que a gente possa ser preparado para o envio. O Dizascope, ele tem uma missão, né? O movimento Dizascope tem uma missão que é ser suporte para a igreja, né? E, logicamente, principalmente para a igreja brasileira. Ser um suporte para a igreja, né? Dar ferramentas, apoiar a igreja local, né? E a gente tem um projeto, né, que vocês conhecem, que se chama Dizascope na Mesa. Por quê? Porque a gente quer dar a oportunidade das pessoas sentarem à mesa com alguém que já tenha um caminho aberto, uma experiência nessa área que ela entende que ela é vocacionada. Sim. E aí eu convidei, né, o Michael e a Vivian para fazerem parte do Na Mesa e darem para a gente aqui um curso, né, um curso extremamente focado, um curso introdutório, claro, sobre essa vida missionária, sobre missões. Então, talvez esse ano você não vai vir aqui para a Dizascope School, a gente vai receber aqui uma média de 100 pessoas para morarem aqui, mas você entende que você precisa ser treinado. Então, a gente quer dar essa introdução para você. Tá? Então, eles gravaram esse curso, são, se eu não me engano, mais de 15 aulas ali focadas em você entender um pouco mais sobre o que é missão, o que é o vocacionado, como começar, por onde começar, e tudo isso que vocês ouviram aqui na prática, né? Foi apresentado a teoria ali para vocês nesse curso. E eu queria convidar você a fazer. É um investimento super baixo, que nos ajuda com toda a equipe, todo mundo está trabalhando aqui também, lógico, abençoando o Michael e a Vivian. Então, eu vou deixar o link aqui, você pode fazer esse curso. É R$ 79,00 o curso, ou tem uma taxa a mais, você pode ver todos os cursos que tem lá na mesa. Tem mais de 20 cursos lá de liderança, de pregação, de liderança de jovens, de adoração, de escatologia. Tem muita coisa legal lá que vai compor todo essas ferramentas que você precisa. Mas se você quiser começar apenas por esse, tem essa opção de fazer só um também, ok? E eu queria até que vocês falassem um pouquinho assim, qual que é o coração de vocês nesse curso ao sentar à mesa com essas pessoas. Sim. Uma das coisas importantes que a gente sempre pensou, que não é simplesmente ir ao campo missionário, ou não somente ir fazer um projeto social ligado à igreja na comunidade onde que está. Mas é necessário a gente se capacitar, a gente sermos capacitados para fazer da maneira, né, correta. Então, né, durante o curso, eu falei muito sobre a fundamentação. Sabe, a gente precisa estar fundamentado dentro de uma teologia correta,
dentro de pensamentos, né, missiológicos, para que venhamos a cumprir a missão com toda excelência. Então, nós falamos tanto de fundamentos quanto de desafios, né, missionários. Então, ali eu estou dando dados, estatísticas, estamos falando da maneira também com que o próprio Jesus ele cumpria a missão. A maneira com que ele nos Muito enviou e quais foram todos os conselhos que Jesus deu para que a gente pudesse aplicar a missão da maneira dele, Muito bom. sabe? Então, assim, eu creio que está de uma forma fantástica. Muito bom. E é muito bom isso, né? Você poder sentar à mesa com homens e mulheres de Deus que trilharam um caminho, né? Eu acho que essa é a beleza da igreja e da história da igreja, que você não precisa reinventar aquilo que já foi inventado, aquilo que já foi suado sangue para aprender, e muitos erros foram cometidos na jornada dos dois. Sim. Com certeza eles Muito. cometeram erro, então eles vão colocar aqui, ó, não vai nesse caminho, vai por esse. Fica tranquilo, você vai ter os seus desafios, você vai ter as suas coisas que você vai ter que inventar, vai ter a trilha que você vai ter que abrir no facão para a próxima geração. Mas tem muita coisa aí que já está pronta, então você pode ser treinado, tá? Então, faça esse investimento. Se você entende que o Senhor te chamou, começa por aí, dizendo, Senhor, eu quero fazer essa oferta, esse investimento nesse meu desenvolvimento, para que eu possa realmente fazer com zelo aquilo que o Senhor está me chamando, colocando nas minhas mãos. Então, vou deixar o link aqui para você fazer e eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito produtivo. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, é que até nesse nosso processo aqui da família Desascope de plantar a igreja, é que esse elemento missional, ele faz parte do DNA da igreja, né? Talvez algumas igrejas pensem assim, não, a gente não é tão missionária, nossa ênfase é mais tal, né? Mas não existe isso, né? A igreja é missional e é um DNA dela, e a partir do momento que eu tiro, eu vou ter um corpo deficiente. Né? Isso. É isso que eu tenho Uma percebido. deformidade, né? Sim, no desenvolvimento da igreja, né? Porque algumas pessoas pensam, não, a igreja precisa estar mais madura para fazer missões, e na verdade missões amadurece a igreja. Né? Exatamente. Então, A gente vai estar... A igreja que está trabalhando em missões está trabalhando com o próprio Deus, né? É algo que a gente sempre dá muita ênfase, Deus é um Deus missionário, né? Deus é o Deus que chamou Abraão e disse que ele seria uma bênção para todos os povos. Sim. E a partir dali a gente já vê um trabalho missionário começando, né? A bênção de todos para todos os povos é Jesus. Então hoje a gente carregar essa mensagem, a igreja carrega essa mensagem, né? Então, quando a igreja está envolvida em missões, a gente está envolvido com aquilo que Deus está envolvido, né? Muito bom. Eu acho tão lindo, Douglas, porque tem muita gente que acha que missões começou em Mateus 28. Mas é tão lindo que quando a gente vê aquele ide por todo mundo pregar o evangelho, já estava ali nos Salmos, né? Quando ele fala anunciar entre as nações, declare, diga entre as nações que o Senhor é o Rei. Então, a gente já vai vendo que fazer com que as nações conhecessem a Deus, isso já é um mandato de muito tempo, né? Sim. Mateus 28 é só mais uma parte, um desenrolar dessa trama que a gente vai vendo ao longo de toda a Bíblia e que começou lá com o chamado de Abraão. Vai lá, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e as promessas que Deus faz a Abraão, e a partir das promessas que são depositadas sobre ele, aquilo que ele faria com a promessa você vai ser uma bênção para todos os povos. E é isso que Deus chama a igreja, né? A ser uma bênção para todos os povos. E essa bênção é levar Jesus para todos os povos. Muito bom, muito bom. Estou muito animado, gente. Também. Obrigado. Obrigado, Douglas. Meu Deus, esse ano vai ser Obrigada, incrível. obrigada. Obrigado Muito por animada. vocês ouvirem a voz de Deus. E às vezes tão desafiador quanto ouvir a voz de Deus dizendo vá para o sertão, é também ouvir a voz de Deus dizendo volte para o Sudeste. Ver Deus na múltipla forma que Ele quer agir, fazer. É um grande desafio. Sim. E obrigado por vocês continuarem ouvindo a voz de Deus e que a gente possa agora juntos, Sim, uma honra esse nessa ano. mesa, ser igreja juntos, Isso. ouvir a voz de Deus Amém. juntos e que o Senhor traga quem Ele quer trazer para cá, para Ele enviar quem Ele quer enviar. Estamos muito animados. Obrigado. Também. Vai ser um tempo incrível Vai ser um aí. grande ano. Nós também estamos muito animados, de verdade, assim. Cada aluno que a gente está vendo se inscrever Sim. e a movimentação, isso vai animando, encorajando muito Vai ser aquilo incrível. que Deus está fazendo. A gente está muito animado. Obrigada bom. pela essa oportunidade. E olha só, vou deixar então para vocês aqui o link do curso do Na Mesa. Você pode escrever e fazer agora, tá? Ele é gravado, então já está disponível. E vou deixar também do Desascope School para você conhecer mais
Quem sabe esse ano, ou ano que vem, ou no outro ano, você vai estar aqui com a gente. Também se inscreve aqui no canal, deixa um comentário o que o senhor queimou no seu coração e pega esse link, manda para todo mundo, para que mais pessoas possam ser impactados, ouvirem todos esses testemunhos aí, serem cheios da presença de Deus através dessa conversa aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!